Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero pregar para vocês, quero ministrar uma palavra aqui para vocês, algo que eu ouvi alguns dias atrás e essa mensagem vem ministrando ao meu coração aí já por alguns dias, vem me ajudando aí a tomar algumas decisões também. E o tema dessa mensagem que eu quero ministrar para você é pega leve. Por quê? Porque nós estamos na era da correria, né? Com todo mundo que você vai conversar, tô na correria disso, tô na correria daquilo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e as pessoas correndo para lá e para cá, e essa correria ela nos faz perder algumas oportunidades essenciais para as nossas vidas. Então o descanso ele é muito importante. Por isso que eu quero trazer esse tema pega leve. Eu vou trazer aqui, estou aqui com a minha Bíblia, vou trazer uma passagem bíblica que fala sobre isso e eu vou trazer aqui um trecho do livro Pega Leve, do pastor Davi Lago, que é muito bom, tem me ajudado muito nisso. Como que essa mensagem chegou até mim? Eu assisto um pregador, um pastor, ele é meu professor também, e eu tô sempre vendo ali as mensagens dele, né? Eu até conversei com ele sobre essa mensagem, porque eu assisti essa mensagem num dia que eu tava exausto de tudo, sem conseguir orar, sem conseguir ler Bíblia, sem conseguir trabalhar direito, eu tava exausto. Eu cheguei num ponto de exaustão assim, que eu não tinha experimentado ainda. Meu corpo respondeu a isso, minha mente respondeu a isso, eu tive sinais no corpo de exaustão física, de exaustão emocional. Então foi um ponto muito importante, assim, um ponto de atenção muito importante, que eu precisei parar com tudo e precisei refletir, recalcular várias rotas do que eu estava fazendo. E essa mensagem veio a calhar, veio bem no dia ali. É um trechinho, né, da mensagem completa que o pastor ministrou. Esse texto é só um trechinho do que ele falou e isso virou uma mensagem para mim. E eu quero trazer essa mensagem para você. A história começa aqui com Esaú e Jacó. Para quem não sabe, Esaú e Jacó são os dois filhos de Isaac. Isaac é filho de Abraão, o filho da promessa ali de Abraão. E esses dois irmãos já começam ali, são gêmeos. Então eles já começam desde o ventre da mãe ali. A história fala que eles brigavam dentro do ventre, já se mexiam muito. Naquela época não tinha ultrassom, não tinha como a mãe saber que eram dois filhos que estavam ali no ventre, que eram gêmeos. E Deus revelou para ela, falou, olha, no seu ventre tem duas nações, saíram duas nações do seu ventre, uma é Israel, que são os filhos de Jacó. E eles, ao nascerem ali, viram que eram gêmeos e tal. E a história vai contando aqui, ó, no livro de Gênesis, aqui no capítulo 25, fala assim, ó, a partir do verso 27. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Jacó porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava a Jacó. Então aqui já fala do perfil dos dois garotos, dos dois homens. Eles cresceram ali morando com seus pais. Esaú se tornou um excelente caçador. Então seu pai gostava, apreciava mais a Esaú por causa da força física dele, da falta de medo que ele tinha de entrar para a floresta, de entrar para o deserto, de caçar, de ir atrás. Então quem vive essas experiências sabe que isso não é para qualquer um. Já Jacó tinha mais apreciação da sua mãe, porque ele era mais pacato, ele ficava mais em casa, era um cara de uma aparência diferente. Então eram gêmeos, porém fisicamente e expressivamente diferentes um do outro. Eram dois irmãos que nasceram ali no mesmo ventre, na mesma casa, cresceram no mesmo lar, mas que tinham habilidades completamente diferentes. Isso aqui já nos ensina algo muito importante. Independente do ambiente que você estiver, você não precisa ser igual a todo mundo. E é muitas vezes isso que cansa na gente.
A gente está querendo se comparar com um outro que tá, muitas vezes, tem uma habilidade diferente da nossa, não é a nossa habilidade fazer aquilo. E aí a gente se compara com aquela pessoa. Ou então a gente se compara com aquele cara que já está ali há muito tempo. Não sei em qual ambiente que você está, na escola, na faculdade, no trabalho, na academia, na luta. O cara já está ali há muito mais tempo que você e você está se comparando com aquele cara. Não, você não precisa se comparar com ele. Mesmo nascendo no mesmo ventre, no mesmo dia, são gêmeos, são irmãos gêmeos. Mesmo nascendo do mesmo ventre, mesmo nascendo no mesmo dia, mesmo vivendo debaixo da mesma tenda, dos mesmos pais, os dois irmãos eram completamente diferentes uns dos outros, um do outro. Completamente distintos. Eles não tinham nada parecidos. A única coisa que eles tinham parecidos era o nome do pai e da mãe. O resto era tudo diferente, até a aparência deles era diferente. Esaú, ele é apelidado de Edom, de homem ruivo, de homem vermelho. Era um homem coberto de pelos, ele era muito peludo. Seu pai confundiu ele porque Jacó usa uma manta peluda para enganar o pai que já estava cego. Então ele pega no braço, olha os pelos do meu braço. Então isso já quer dizer que Jacó não tinha a mesma pelugem que Edom tinha, que Esaú tinha. Então nós já vemos aqui uma completa diferença. Isso nos ensina: você não pode se cansar, chegar à exaustão por estar correndo atrás de ser parecido com aqueles que estão no mesmo ambiente que você. Você não foi chamado para ser igual, você foi chamado para cumprir o seu chamado, o seu propósito. E aí você precisa encontrar isso em você. Quando você encontrar isso em você, você vai ver que você vai começar a viver diferente. E aí o texto continua contando a história deles aqui, ó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso também ficou conhecido como Edom. Aqui explica. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me os direitos de filho mais velho. Olha isso, que ousadia de Jacó. Esaú, ele é um caçador excelente, um excelentíssimo caçador. Então, é a habilidade dele, é o que ele faz todos os dias. Ele sai para caçar, mas ele chega naquele dia ali de mãos vazias. E quando ele chega cansado, exausto, frustrado com a caça, ele chega com fome e aí ele vê o seu irmão preparando ali uma comida para ele, preparando uma comida, um ensopado, que vai falar que era lentilha que ele estava preparando. E aí ele fala: me dá um pouco de ensopado, me dá um pouco dessa lentilha para eu matar a minha fome. E aí o irmão faz uma proposta insana, eu te dou, se antes você me dá os seus direitos de irmão mais velho. Se a gente retroceder um pouco aqui a história, no dia do nascimento deles, a gente vai ver que o primeiro a sair do ventre foi Esaú. E aí a história fala, que no texto bíblico vai falar, que Jacó estava segurando o pé de Esaú no nascimento. Então ele já estava ali, ó, segurando, e aí o nome foi dado por causa disso, e aí tem toda uma história. Mas aqui, a ousadia de Jacó chama muita atenção, porque ele está vendo o momento de fragilidade do seu irmão, o momento de cansaço, de exaustão do seu irmão. E ele usa aquilo ali como um preceito, aproveitando a situação para tirar vantagem daquele que está cansado. E aqui é o ponto de atenção dessa ministração que eu quero deixar registrado aqui hoje para você. Por quê? É nesse ponto de exaustão e de frustração que a gente não contabiliza as perdas. A gente não contabiliza as vitórias. A gente não contabiliza nada. A gente só quer descansar. A gente só quer um prato de lentilha. A gente só quer um prato de sopa. Olha a recompensa aqui, ó. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca me deu seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem os meus direitos de filho mais velho? E aí o texto continua. Mas Jacó disse: primeiro jure que os seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão
e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Que texto incrível! O que nos ensina isso aqui? No nosso momento de exaustão, de frustração, imagina, você trabalha o mês inteiro. Você fez tudo certo, um mês, o ano, sei lá, o dia, a semana, eu não sei qual o momento que você está passando agora, o que você está fazendo. E aí você está exausto e nesse momento de exaustão você põe tudo a perder por causa de um prato de lentilhas. Esse prato de lentilhas tem muitos significados, ele pode ser aplicado de diversas formas nas nossas vidas. Por quê? Se você está cansado do seu relacionamento conjugal, do seu cônjuge, você está cansado da vida que você está levando com ele, você não vê mudança, não vê esperança, e você chega no momento de exaustão, de falar, já fiz tudo o que eu podia até agora, não deu nada certo. Um prato de lentilha pode ser um elogio, uma mensagem na rede social, uma curtida numa foto. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se você trabalha numa empresa e a empresa não te valorizou do jeito que você achava que deveria ser valorizado, ou do jeito que você merece ser valorizado, e chega no momento de exaustão que você não vê mais resultados, você chega naquele lugar e aí você tem uma proposta de fraudar alguma coisa e um prato de lentilha, às vezes é algo que sem nota que você manda ou alguma assinatura que você não reconhece e aquilo põe tudo a perder. Esaú trocou os seus direitos de filho mais velho. Dentro da cultura que eles estavam inseridos ali, isso era muito importante. A gente vai reconhecer, vendo a história, que isso afetou muita coisa na vida deles. Então, gerou guerras, gerou desordens familiares, gerou separações por gerações. E precisou ter muita humildade depois para restaurar tudo aquilo. Então, nosso momento de frustração, de guerra, nosso momento de perca, nosso momento de cansaço, de exaustão, ele pode nos levar a decisões espúrias, a decisões trágicas. E nós precisamos tomar esse cuidado. E por que eu coloquei o título dessa mensagem de Pega Leve? Eu li esse livro aqui, do pastor Davi Lago, Pega Leve, e ele fala aqui, seus problemas não são maiores do que Deus. E ele vai trazer essa questão, a importância do descanso. E eu frisei aqui, grifei uma parte aqui no texto, que ele fala assim, o descanso foi o lugar a partir do qual todo o trabalho humano começaria. Assim, a Bíblia ensina que o ritmo de vida estabelecido por Deus inclui trabalhar a partir de um local de descanso e santificação. Tudo começa na comunhão com o Criador. O que ele está falando aqui? Qual o contexto para ele chegar nessa frase? Ele está falando da criação. Deus criou os céus, a terra, e aí vai falar no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Deus criou aquilo, no terceiro dia Deus criou aquilo. No sexto dia Deus criou o homem, criou um jardim, colocou um homem nesse jardim. E no sétimo dia Deus descansou. Deus descansou. Então a primeira coisa que o homem vê é Deus descansando. Se o homem viu Deus no sétimo dia, Deus criou um homem no sexto dia. No sétimo dia Deus descansa. Se o homem viu a Deus no sétimo dia, ele viu Deus descansando. A primeira contemplação do homem foi o descanso. Então todo o trabalho do homem começa a partir de um lugar de descanso de Deus. O que isso significa? Que eu preciso ter o meu tempo de descanso. Eu preciso ter o meu momento de descanso. Você já notou que muitas vezes no seu dia de folga, do seu trabalho, da igreja, do ministério, de qualquer coisa que você faz, não é o seu dia de descanso? Às vezes você descansa trabalhando. Às vezes o seu dia de trabalho não é nem produtivo, mas ele é muito agradável. E aí você descansa naquele lugar. Eu tenho, por exemplo, alguns profissionais, quem trabalha com pessoas, por exemplo, um professor de academia. Muitas vezes o dia de descanso dele está lá no trabalho. Às vezes ele está ali descansando. Às vezes o dia é puxado, o cliente é chato, nada dá certo,
Mas tem dia que é tão prazeroso estar ali, de conversar com alguém, de uma reunião, de um briefing, de um brainstorm, de um momento ali de trocar ideias com os colegas, com os amigos, a satisfação do trabalho, tudo isso te traz descanso. O problema é que a gente não sabe onde descansar, como descansar. Às vezes a gente acha que para descansar eu preciso planejar uma viagem, gastar muito dinheiro nessa viagem para um lugar bem distante. E aí você se endivida, você faz planos, você cria expectativas e as suas expectativas não são superadas nessa viagem e você volta pior do que quando você foi. Eu trabalho no aeroporto e eu vejo isso muitas vezes. Conversando assim, ó, se eu pegar 2, 3 pessoas para conversar, tanto de passageiro, que a gente conversa muito com passageiro, quanto quem trabalha lá, você vai ver esse tipo de conversa, cara. Às vezes o nosso dia lá é tão produtivo, assim, pessoalmente falando, né, que a gente não quer ir embora, a gente quer ficar lá conversando. Então você precisa encontrar o seu lugar de descanso, porque senão os seus direitos, olha só, Esaú vendeu os direitos de irmão mais velho. Essa frase que ele fala aqui, ó, de que me servem os meus direitos de filho mais velho. No momento de frustração, de cansaço, no momento que você, naquele momento que deu tudo errado, para as coisas darem certo, para você se satisfazer ali, naquela hora, você não olha os direitos que você tem. Você se esquece dos direitos que você tem. Ô Ricardo, mas qual direito que eu tenho? Você tem direito de filho de Deus. Você tem o direito de descansar em Deus. Jesus é o nosso descanso. Ele fala que Ele é o nosso sábado. A carta aos Hebreus vai falar que Jesus é o nosso sábado. Sábado é descanso. Sábado significa descanso. O Shabá é descanso. Esse é o 7º dia que Deus criou. É nesse lugar que nós precisamos estar. Ai, cara, mas vai continuar isso? Sim, mas você precisa parar. Precisa parar. Para de pensar nas coisas que você tem que fazer, você deve fazer, só por 1 minuto. Você não vai largar as coisas, mas você precisa focar no que você tem direito. Se você é pai, você tem o direito dos seus filhos. Se você é casado, você tem o direito do seu cônjuge. Você tem amigos, você é amigo, você tem o direito dos seus amigos, você tem o direito do seu lugar de ministério, do seu lugar de descanso, seu lugar de curtir, seu hobby. Você tem direito de tudo isso. É para esse lugar que você precisa ir. Você precisa caminhar com pessoas que te dão bons conselhos. Você precisa entender mais dessa palavra. Você precisa ler mais livros. Você precisa estar ciente de que Deus se revela nas pequenas coisas. Às vezes a gente está cansado porque todo domingo eu vou para a igreja, eu não recebo o que eu acho que eu tenho que receber. Todo domingo eu estou nesse lugar e não sou honrado, eu não sou prestigiado. E às vezes não é isso. Não é isso. Não é esse o seu direito. O seu direito é descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Eu acho que é sobre isso que eu vim falar hoje. Descanse no Senhor. Pega leve. Pega leve, porque a presença de Deus é o que mais nós temos de valioso. É o nosso direito. É o nosso direito. Então, a palavra fala que o Senhor, Ele se aproxima de todos aqueles que o buscam. Então, nós precisamos buscar a Deus cada vez mais. Busca a Deus nos seus relacionamentos. Busca a Deus referente ao seu trabalho. Busca a Deus referente ao seu ministério e descansa nele. Descansa no que Ele está falando, no que Ele está fazendo, porque eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida fazendo isso. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou com você, compartilha essa mensagem com mais alguém. Clica no botão compartilhar e compartilha ela. Curte esse vídeo, comenta alguma coisa aqui. Ricardo, estou descansando. Vou descansar no Senhor. Se você comentar, vou descansar no Senhor, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. E me ajude aí para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas através da palavra de Deus. Se você quer conhecer esse livro aqui, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Lê lá a descrição que você vai saber melhor como chegar até esse livro, como chegar até essa Bíblia, como chegar
ao conhecimento do Senhor de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Amém? Deus te abençoe.